Oi, tenista, tudo bom? Você acabou de entrar no programa Eu Amo Aprender Tênis. Esse programa vai ser para quem quer melhorar o seu jogo, evoluir, aprender coisas diversas sobre mentalidade, sobre táticas, sobre como treinar, enfim, muitas coisas para fazer você melhorar no tênis. O tema de hoje é como melhorar o meu backhand de uma mão. Então, como que eu posso treinar? Alguns segredinhos aqui a gente vai conversar. No assunto de hoje, a gente tem em específico esse tema, mas a gente vai ter uma série de lives com outros temas diferentes. Você vai poder deixar o seu comentário aí, depois eu vou ver um por um, tá bom? Então, pode participar aí, deixar seu comentário. A gente está ao vivo em todas as plataformas, no Instagram, onde você preferir, no YouTube e no Facebook. Então, vamos lá, vamos participar aí com a gente, hein? Bom, começando a falar de backhand de uma mão, a gente tem que começar com nossas dicas mais básicas, né? Então, o que acontece quando a pessoa, o jogador, ele vai treinar? Acontece muitas vezes assim, o meu aluno vai lá para começar para treinar. Eu sei que tem muitos jogadores que começam com quadradinho, o que eu acho muito legal, eu gosto bastante. Eu acho que é uma boa forma da gente ir se aquecendo, tanto fisicamente, por não exigir movimentos muito bruscos, né? Movimentos muito amplos, né? Digamos assim, de distância, a gente controla numa força bem lentinha para a gente começar, e também é uma forma da gente fazer um aquecimento mental, entrar na quadra, começar a se concentrar, né? Que tudo isso, às vezes, a gente está um pouco atarefado, por exemplo, as pessoas que passaram o dia inteiro de trabalho super tumultuados, cheio de estresse, de repente a aula de tênis dele é logo no final da tarde, logo depois do trabalho, 6 horas ou 7 horas da noite, e chega a cabeça, tá, né, naquela loucura. Então você entra na quadra, você precisa desse momento de adaptação para começar, para entrar na quadra, às vezes sua cabeça ainda está longe. Então eu gosto do quadradinho, por exemplo, poderia ser outro aquecimento, mas é uma forma da gente já aquecendo tanto o físico quanto a nossa cabeça, já ir se direcionando ali para a tarefa que a gente vai cumprir, né? Então, meu aluno chega lá e ele já está se preparando, né? Na melhor das hipóteses, ele já está com a perninha se mexendo, ótimo, beleza, né? Começando a se preparar lá. E aí a gente começa a trocar uma bolinha no quadradinho para aquecer, né? Vamos lá, então faz, movimenta, né? Vai lá, aí vai se aquecendo, né? E vai, né? Vai lá, vai, se mexe, aí não tá errando, ó que belezinha, hein? Fecha. Ó, fulano, mas já tá quase lá na quadra 2, já bateu 200 direita, não bateu nenhuma esquerda ainda. O que acontece? Quem não gosta de bater esquerda já começa o treino assim, esquecendo que tem uma esquerda. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que a gente tem dois lados, a gente precisa treinar igual. Eles têm funções um pouco diferentes, talvez não seja completamente igual o seu lado do outro, nem dos profissionais gente, não tem problema. Mas o que você não pode é ficar com o jogo completamente capenga. Aquela direita bagaceira, só dá o winner, massa, e a esquerda, meu, você não consegue fazer nada, mal consegue segurar na raquete para devolver. Então, se aplicar a treinar, não tem problema errar. O erro faz parte do nosso processo de desenvolvimento. A gente precisa, desde o começo do treino, criar essa consciência. Então, a não ser que o seu professor ou você esteja disposto a fazer um treino específico só para a direita, que é excelente. Mas, se não, se você está no momento de aquecimento geral, distribui igual. Senão, depois, a hora que você chegar no fundo, eu já vi isso muitas vezes acontecer. Você bateu já umas 100 direitas, chegou lá no fundo, na hora de ter que soltar mais o braço, você não tinha batido nenhuma esquerdinha ali no quadradinho.
né? Na hora que foi afastando, só bateu direita. Não tem problema, processo de aquecimento dos dois lados e fora o número de toques, de batidas que você vai dar na bola. Uma batida a mais que você dá na bola, quanto mais repetições, ótimo. Você está trabalhando o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem, né, os seus mecanismos de ajuste, que você vai precisar de tudo isso para melhorar os seus golpes. Aconteceu com um aluno meu, não vou falar o nome porque eu não pedi autorização para ele. Eu vou contar o que aconteceu. Aconteceu já com outros alunos, mas eu vou falar específico de um caso. Então, muitas vezes a pessoa procura uma aula para corrigir uma determinada coisa no jogo dela, né? Então, a esquerda de uma mão, principalmente, muitas vezes é tema de aula, assim. Basicamente, a pessoa faz aula para melhorar a esquerda de uma mão. Então, como que ela faz? Ela vai lá e me mostra, então vamos lá, vamos fazer um teste para ver o que acontece, né? Ou a gente conversa, né? O que acontece? Ou a gente vai lá, bate uma bola, ou faz um jogo, alguma coisa que eu possa ver o que está acontecendo. E eu tive um aluno que, na hora que eu fui olhar a esquerda dele, falei, mas por que ele está falando que a esquerda dele é ruim, que ele não gosta, que ele bate mal? Eu tô vendo, tá tão bonitinha a esquerda dele, certinha, redondinha, dentro do padrão que eu considero ideal ali, né? Mas o que tá acontecendo? E falei isso para ele, olha, mas assim, eu não tô vendo muito o que eu posso te ajudar, porque ela já tá, né, legal ali. Só que ele, quando ele ia jogar, ele não batia uma esquerda. Então, todas as vezes que ele ia para o jogo dele, ele não rebatia nenhuma de esquerda. Quando ele ia treinar também, né? Ele só ia preferir só ficar batendo. Daí ia bater uma ou outra de esquerda. Aí não dá, né, gente? Se a pessoa não treina, não memoriza, acarreta um monte de coisas, passa pela confiança, né? Então, o que acontece? Quando você tem algum golpe que de repente está te incomodando, né? Eu sei que talvez você nem tenha uma esquerda de uma mão e esteja assistindo, e pode ter certeza que as orientações não vão ser à toa, porque as orientações são orientações gerais, que servem para outros golpes também, tá? Então, se de repente isso acontece em algum outro golpe seu, talvez você leve essas informações para ajudar você a melhorar nesse seu golpe. Quando você foge muito e só quer usar outro golpe, ou pode ser no saque também, que não tem como fugir, né, gente? O único jeito de fugir do saque aqui é sacar por baixo, né? É o único jeito, porque você vai ter que sacar. Tem a sua vez. Mas a gente precisa ter uma certa consciência. Eu acho que é muito importante o jogador não se esquivar dessa responsabilidade, porque às vezes o jogador ele joga toda a responsabilidade de saber o que tem que fazer para melhorar nas mãos do professor. E não é bem assim. O jogador ele tem que ter plena consciência, autonomia e independência sobre o jogo dele. O professor ele está lá para auxiliar, para dar palpite, para dar dicas, para avaliar, né, para conversar juntos assim, a chegar num consenso que seria legal treinar para melhorar, ou aspectos mentais, de repente, do jogo, né? Mas o jogador precisa ter essa consciência. Então, será que o jogador ele tem consciência se o aspecto técnico dele está errado? Então, às vezes, tem gente que está atrasando muito à esquerda ou está segurando de um jeito errado e não sabe disso. Então, é importante buscar fontes de informações para saber, né? Será que está certo? Será que está errado? Né? Então, o primeiro passo muito importante em direção à melhora, eu considero que seja o diagnóstico. Então, o que está acontecendo ali naquele golpe que está me prejudicando, que não está saindo do jeito que eu gostaria, que eu sinto que pode ser melhor? Isso é ótimo, sentir que pode ser melhor é excelente, gente. Vocês sabem que tem um caminho a ser feito, um caminho a trabalhar. Não é aceitar, não, eu não levo jeito para bater de esquerda, eu não consigo. Não, tem jeito, aprendizagem
motora, existe um processo para não é simples, você isso, os profissionais treinam horas e horas e horas, os tenistas mais experientes até conseguir levar um caminho para consolidar o seu jogo, se estabelecer como jogadores de alto nível, mesmo no nível amador, leva tempo. Existem algumas exceções, pode até ser que existem algumas pessoas que são mais habilidosas, digamos assim, que pegam muito rápido, de repente já tinha habilidade para outros esportes, praticamente, ou são pessoas muito inteligentes na parte motora ou de jogo, e de repente aprendem muito rápido. Mas muitas vezes, pessoas que sobem muito rápido são pessoas que se dedicaram bastante. Então, olha só, às vezes a gente compara dois jogadores, eu comecei na mesma época que aquele cara lá, olha lá, ele já está na categoria B e eu estou na C ainda. Viu? Mas você viu que ele ia no clube todo dia lá, bateu 1h30 lá, tinha aula 1, 2 vezes por semana, jogava, entrava no campeonato, vai lá na musculação, faz corrida, se dedica, lê sobre tênis, estuda, pergunta. Então, tudo isso faz parte da dedicação. São horas e horas que vão computando ali na nossa quilometragem, né? Então, quanto mais experiência você tiver, melhor. Claro, sempre com cuidado, né? Porque tem um aspecto físico de adaptação de toda a nossa musculatura para não se machucar, porque por ser um esporte repetitivo pode acontecer, né? Mas seguindo a linha do diagnóstico, a gente precisa entender o que está acontecendo com essa esquerda. Será que eu estou falhando na parte técnica? Será que eu estou falhando no meu controle? Eu bato uma, na segunda eu já erro a bola. Ou eu não consigo colocar a bola onde eu quero. Ou eu não consigo colocar a bola na profundidade que eu quero. Ou eu queria acelerar mais a bola. Existem vários níveis. Ou no jogo, no jogo eu tremo. No jogo a minha confiança vai lá embaixo e eu não acerto nenhuma esquerda. Quando acerta é um milagre. Então, existem coisas muito diferentes e cada pessoa passa por uma situação completamente diferente. Então, eu acho que é legal todo mundo colocar a mão na consciência, seja em relação a esse golpe, seja em relação a outros golpes, ou certas situações também. Então, a gente pode estender isso para outras situações, né? Então, de repente, toda vez que eu jogo com essa mulher que dá um monte de slice, eu perco dela. Mas essa bola é tão fácil. Mas se você perde dela, você não está conseguindo devolver por algum motivo. Então, a gente tem que analisar e saber o caminho que a gente tem que tomar porque não é uma dificuldade nossa, a gente tem que tomar sempre para si o que a gente pode melhorar. A gente não pode mudar o jogo do outro, interferir no jogo do outro, a gente pode mudar o que a gente pode fazer em nós mesmos, né? Bom, se você passou essa fase do diagnóstico, em como saber o que você precisa, já é um grande passo. Eu peguei aqui um roteirinho que eu não quero esquecer de nada mostrar para vocês, hein? Bom, então eu acho que se você tem certas dúvidas, é muito importante você procurar orientações. Então, eu sempre me coloquei muito à disposição, costumo responder praticamente todos os comentários, inclusive os temas das lives que a gente vai fazer são muito baseados nas perguntas que os tenistas têm e que eu entendo que são relevantes, né? Esses anos todos que eu dei aula, que eu já jogo e tal, eu sei que são coisas que acontecem realmente com alunos que eu tenho, ou que eu já tive, né? E para cada um é diferente. Eu sigo uma linha que eu considero o aspecto técnico tão importante quanto o aspecto do controle da bola como iguais no desenvolvimento do tenista. O que significa isso? Eu vim de uma geração que valorizou muito o aspecto técnico, tá? Então, a gente aprendeu dentro de uma escola que veio de fora, baseada em exercícios que faziam bastante a gente corrigir os movimentos para aprender a jogar tênis.
tá? Algumas pessoas já devem ter visto alguns comentários meus sobre isso, em alguns vídeos, e eu digo sempre assim, que isso é importante, mas existem outras... O tênis é muito amplo, o jogar tênis é muito amplo, então quando a gente joga, a gente entra em aspectos psicológicos, em aspectos estratégicos, que se você não se preparou bem para aquilo vira uma assombração na hora que você entra na quadra. Meu Deus do céu, nunca devolvi essa bola alta na esquerda. O que eu faço agora? Meu professor manda bonitinha na minha esquerda, ali na altura da cintura. Ou quando eu vou bater bola com um amigo, a gente troca a bola tão gostoso, né? É aquela colaboração, ele é tão educado comigo e o meu adversário está sendo tão mal comigo, né? Então, assim, a gente precisa vivenciar situações para conseguir chegar no jogo e saber solucionar. De duas, uma. Ou você já tem alguma resposta pronta, né? Ah, bola alta eu vou para trás, bola alta eu entro na subida, ou eu vou na subida entrar com slice. Não sei o que você vai fazer, não sei o que é melhor naquela hora, mas alguma coisa você vai fazer, né? E nem que seja uma decisão ruim, você vai ter que tomar alguma decisão e rápida, né? Porque o tênis exige essa rapidez de pensamento e de tomada de decisão. Então, a gente não pode deixar o tênis somente no aspecto técnico. Pode ser que especificamente para você precise consertar alguma coisa ali no aspecto técnico. E eu vou dar algumas dicas em relação a essa área aqui, tá? Mas outra área paralela que você tem que ir seguindo é saber se você consegue controlar a bola. Você consegue controlar a bola onde você quer, na profundidade que você quer, na direção que você quer, com a força que você quer, né? Então, eu acho que essas duas coisas andam juntas. Elas não necessariamente elas precisam ser treinadas juntas, elas podem ser treinadas separadas. Uma hora eu corrijo o meu aspecto técnico e outra hora eu vou treinar controle. E, inclusive, aqui já vem um detalhezinho. Você treinar as duas coisas separadas é muito mais fácil, é muito melhor. Então, se eu for bater uma bolinha com vocês e de repente o jogador ele tem problema ali com o contato, né? Tá atrasando, fazendo contato muito atrás, então a gente quer corrigir o contato da raquete com a bola. E a gente vai fazer isso trocando bola, é um pouquinho mais difícil, é um pouco mais complexo, principalmente se a gente for do fundo de quadra lá, com uma bola que está cheia, pingando alto lá, você corrigir um aspecto técnico com a bola viva é mais complicado, tá? Mas não é que é impossível, por isso que eu gosto do esquema progressivo. Então, o que eu uso bastante com os meus alunos? Sistemas bem simples, quadra curtinha, bola lenta, bola laranja, bola verde, em pessoas que sabem jogar com a bola normal, né? Sabem, jogam de fundo de quadra. A gente passa por um processo pedagógico para ir ganhando confiança, passa por exercícios bem simples, porque você tem que dominar o que é o simples primeiro, para depois ir entrando em aspectos mais complexos. Então, essa questão da aprendizagem e passar por essas etapas é super importante. E já digo de antemão, eu considero que uma pessoa jogar do fundo de quadra, na forma completa do golpe, com uma bola normal, né, que é a bola de tênis que pinga normalmente, que é jogada nos torneios profissionais também na mesma velocidade, é um alto grau de complexidade. É difícil. Para mim é difícil, eu acho, né? Então existem formas muito mais simples da gente treinar para chegar naquele nível melhor. Porque todo mundo acha normal, não, mas eu vou aprender tênis, é lógico que eu vou aprender do fundo de quadra com uma bola normal, é assim que eu vou jogar, tudo bem. Mas como todas as aprendizagens, se você vai aprender a língua, qualquer língua aí que você nunca teve contato, inglês, a maioria das pessoas teve contato quase que desde criança, porque está muito inserido na nossa linguagem os termos, né? Acaba até aportuguesando, né, os termos em inglês.
Mas se você precisa de um desenvolvimento, você começa com aspectos simples. Eu não sei como que o seu professor vai ensinar. Vai ensinar primeiro a falar oi, meu nome é fulano de tal, né? Você não vai sair trocando uma ideia de uma tese de pós-doutorado com alguém e escrevendo. Não vai, né? Então você vai começar com coisas mais simples, para um dia você chegar lá no nível maior de complexidade. Então eu uso bastante, eu consigo fazer correções de aspectos técnicos com os meus alunos, porque a gente usa essas formas mais simplificadas, que é fazer sem rede, isso desde o começo. Desde o sem rede, ou pertinho no quadradinho, a gente usa a bola laranja, que é uma bola, para quem não conhece, são bolas com menos pressão que a bola normal. O que significa isso? Ela vai mais lenta, né? E fora que o toque na raquete é muito mais macio. Quando a gente pega errado, pega atrasado, por exemplo, com a bola normal, dói o braço, é esquisito, né? E quando a gente usa a bola macia, a gente erra e nem machuca tanto o braço. Mas não, a gente consegue se adaptar num tempo que é um pouco mais lento, que a nossa velocidade de reação, ela vai melhorando com o tempo, nossa velocidade de pernas, né, de pensamento, de pernas. Então, a gente precisa aprendendo. Bom, em relação ao aspecto técnico, agora eu vou separar as duas coisas. Em relação ao aspecto técnico, existem 4 coisas que eu gosto de salientar, que em qualquer nível, se você está com um pouco de falha nesses aspectos, talvez sejam coisas que podem melhorar muito o seu golpe. Bom, a primeira delas, vamos começar pela empunhadura. A empunhadura que eu sempre falo que é bem legal para a esquerda de uma mão é a Eastern de esquerda. Eu tenho vídeo sobre empunhadura no canal do YouTube, eu acho que está nos 3 canais, hein? Instagram, YouTube e Face, sobre empunhaduras, tá? Então, a empunhadura para a esquerda de uma mão, a mais básica, é a Eastern de esquerda. A gente acha, colocando o dedão, a gente pode até usar por aqui, o dedão, tá dando para ver? Acho que sim, né? Então, o dedão aqui no V da raquete. E se você vai segurar mais no final do cabo, você só desliza e você pode usar esse dedão aqui nessa parte de trás do cabo. Na iniciação, eu acho que isso aqui é tranquilo, porque não tem muita aceleração quando a gente começa a aprender, mas depois a gente precisa fechar, porque senão a raquete escapa, né? Então, basicamente, é essa forma aqui, tá? Para a gente segurar na raquete de uma forma bem básica, mas ao mesmo tempo é uma forma que você pode jogar até o mais alto nível, né? Se você segurar numa continental, que é um pouquinho mais para frente, que eu sei que jogadores que começaram há muito tempo atrás rebatem, tudo bem. Ela vai ter algumas limitações, porque na continental o ponto de contato é mais baixo, a gente não consegue usar muito o uso do punho na hora de bater na bola. Então, as bolas que vêm no alto, e hoje em dia se joga com muito topspin, com a continental você já não consegue golpear tão bem a bola, mas não tem problema. Se é complicado fazer a mudança, porque você já joga há muito tempo, né? Já está consolidado e você não se dispõe a fazer essa mudança, tudo bem. Agora, se você está aprendendo ou quer já fazer essas mudanças, se é mais novo de tênis, eu acho bem legal. E tem a empunhadura também, para quem já avançou um pouquinho mais, a gente consegue usar as empunhaduras um pouquinho mais extremas, onde eu deito um pouco na cara da raquete, né? Então, a esquerda de uma mão, quando a gente tomba, vira a raquete um pouquinho assim para baixo, né? A minha mão faz igual se estivesse acelerando uma moto aqui. Ela vai um pouquinho mais para trás para eu conseguir essa inclinação aqui, que é o movimento que eu tenho que fazer no golpe, né? De fechar aqui. Isso me ajuda bastante nas bolas que estão no alto, tá? Então, a questão da empunhadura é bem legal você saber identificar e aquela história, né? Porque às vezes você, não, mas eu tô segurando certinho aqui. Aí, na hora de jogar, você vira e você não percebe que você vira, tá? Então, eu falo sempre, dá uma filmadinha, faz alguns golpes,
Pode ser com alguém jogando bola para você, pode ser batendo bola, pode ser jogando, mas vê lá, quando você está em ação com a sua esquerda, se você não está modificando, porque às vezes você acha que está certo, mas na hora de jogar você vira. Então, aí a gente volta naquela história do diagnóstico, tem que saber identificar se está certo ou não está. Tá certo, beleza, ótimo, -1. Ó, a gente tá com 4 coisas que são legais, hein? Então, -1, tá tudo certo. O ponto de contato na esquerda de uma mão é fundamental. Quando a gente atrasa, fica bem difícil a gente conseguir golpear, dói o braço, né? Algumas pessoas já devem ter visto outros vídeos do backhand de uma mão e eu costumo ressaltar bastante. O ponto de contato é lá na frente, gente. Então, a gente tem que ter uma distância ali quase que de um braço, né? Então, às vezes, um erro que acontece muito, eu vou golpear e eu pego do lado do meu corpo. Mas é bem mais difícil colocar peso, não é o ideal para bater a maioria das bolas, é apenas uma situação emergencial fazer isso aqui. O ideal é a gente conseguir pegar lá na frente, né? Por isso que o tênis é um esporte que exige que a gente seja muito rápido de pernas, por isso que tem que trabalhar. Tô passando condicionamento físico, eu quero ver quem tá fazendo, hein? E conseguir pegar lá na frente. A gente tem que treinar reação, sincronizar o nosso movimento para conseguir fazer esse contato lá na frente. Lembrando, a filmagem é uma forma, e principalmente se a gente conseguir usar o slow motion, a gente consegue identificar isso aqui no nosso jogo, porque às vezes quando a gente está jogando, a gente não tem aquele olhar de fora que um professor vê, que alguém que está assistindo a gente olha de fora para a gente e vê, nossa, olha lá, está atrasando. Às vezes a gente não está percebendo. Mas a consciência corporal é importante, a sensação, você saber diferenciar a sensação de pegar na frente e pegar atrasado é muito importante. Por isso que pode errar, porque o erro é o que você não quer fazer, mas você tem que ter passado pela experiência do que você não quer fazer para você ir buscando sempre esse aqui. E aí, esse ajuste começa a ficar cada vez mais fino. Às vezes você atrasa alguns centímetros, você já percebe. E é assim que os tenistas melhoram, né? Melhorando esses mecanismos de ajustes ali na cabeça, né? E quanto mais treinado a gente está, isso fica mais fácil. Eu lembro bem na época que eu saí do juvenil e parei de treinar, aí eu fui percebendo que eu tinha cada vez menos sensação, porque na época que eu treinava bastante, né, você fica com um pouco mais de sensação nas cordas da raquete, então você manda ali a informação para a cabeça, né? Então, quando você treina um pouco menos, você não consegue perceber, nossa, mas saiu, nossa, saiu tantão, né? E quando você treina bastante, saiu isso aqui, eu vi que saiu, eu percebi que saiu, né? Na hora que eu bati, eu já percebi que saiu. Bom, então, vamos lá. Empunhadura, ponto de contato, bem importante, achar esse ponto de contato lá na frente, né? Salientando aqui a diferença entre fazer um ponto de contato que está um pouco mais distante aqui, tá? E um ponto de contato que está um pouquinho mais perto. Então, aqui você vê que eu estou com o meu corpo mais alinhado aqui com o ponto da bola. Aqui eu estou mais distante aqui de onde está a bola, tá? E aqui, saindo daqui, a gente já entra em outro aspecto, que é a posição do corpo. Então, eu vejo alguns tenistas, e aí vai não só para a esquerda de uma mão, vai até para a esquerda de duas mãos, e em alguns casos até para a direita. Os tenistas aprendem a colocar a perna contrária na frente, né? Então, coloca a perna contrária. Eu acho que vocês conseguem enxergar aqui embaixo, né? Então, colocar a perna contrária. Beleza, eu tô fazendo certinho aqui, ó. Tô colocando a perna contrária. Mas lembra que a posição de pernas, a base de pernas, ela tem uma diferenciação, que existem algumas opções, algumas possibilidades diferentes que a gente pode fazer, tá? O colocar o perna contrária, ficar de lado é muito legal.
mas vamos fazer bem a diferenciação entre o que é uma posição de lado e o que é uma posição fechada. Então, quando eu estou de lado para a bola, os meus pés, eles estão paralelos, tá? Eles estão alinhados um com o outro. E quando eu estou numa posição fechada, eu estou com esse pé aqui mais distante e esse pé mais atrás. Isso vai valer para a esquerda também. Quando eu estou de lado, meus pés paralelos. E quando eu estou numa posição fechada, esse pé mais distante. O pé de apoio, né? A gente costuma falar o pé de apoio. Então, o que acontece? Essa posição aqui fechada, ela é bem confortável para quem golpeia a esquerda de uma mão, tá? Só que a gente não pode se limitar, né? Quanto mais a gente souber variar, usar os nossos movimentos a favor do nosso jogo, melhor. Então, se eu só consigo fazer uma posição fechada, fica difícil para mim fazer uma devolução com passada aberta, fazer a passada aberta e já entrar na devolução, né? Então, o que eu acho uma posição bem básica, isso vem desde a iniciação, é importante a gente entender, que o ficar de lado é bem natural, né? Então, assim, cuidado para não ficar com esse negócio da posição fechada, só ela é o certo. Não, o de lado ajuda a gente a usar mais o tronco e a gente tá mais alinhado com o ponto da bola, né? Quando eu faço uma posição fechada, eu pego uma bola que está um pouco mais longe. Quando eu faço uma posição de lado, eu tenho que chegar mais perto da bola. Tá vendo como exige um pouco mais? Então, não é tão simples assim. Ah, ficar de lado é fácil. Ficar de lado é fácil. Correr para chegar na bola e ficar de lado, né? Então, por isso que as coisas não são tão simples. É sempre uma coisa ligada à outra. Então, é importante a gente ter consciência e não querer resultados imediatistas. Como eu falei, como todo mundo que joga tênis tem uma estrada longa, e isso é maravilhoso, gente, porque a gente tem que entender que a gente vai jogar até os 90 anos, entendeu? A gente tem muito chão para aprender. Então, passo a passo, pô, se você... Quando é bola na mão, você consegue fazer a bola de lado, mas quando é lá longe, aí você sempre estica o pé aqui. Ah, isso acontece. Depois você me fala se isso não acontece. Já vi muito acontecer. Então, quando eu jogo a bola, meu aluno consegue fazer isso aqui, mas quando ele tem que correr lá longe, ele corre e joga essa perna, porque na cabeça dele já está acostumado. Então, vamos lá, vamos fazer exercício para correr lá e encaixar os dois pés paralelos, tá? Essa posição eu acho bem legal a gente conseguir assimilar, porque daqui para conseguir variar para passadas abertas e semi-abertas fica muito mais fácil, digamos que seja até uma transição, tá? Se você só está acostumado a fazer posição fechada aqui para bater a esquerda, talvez você começando a ficar de lado, você comece a sentir mais conforto em estar com o apoio na perna que está atrás para fazer o golpe. Aí, nossa, o jogo já vai ficar mais moderninho, hein? Vai ficar legal. Bom, 3 aspectos, então vai lá. Empunhadura, ponto de contato, posição do corpo e dos pés de lado. E outra coisa que às vezes é menosprezada, o pessoal não dá muita atenção, é o uso da mão não dominante. Então, o que acontece? A minha mão esquerda, eu preciso usar o tempo todo jogando tênis, né? Se vocês veem o jogador que entrou na quadra lá, vamos jogar, manda a bola aí, manda a bola aí, né? Tá esquisito, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Aqui, gente, a gente precisa ajudar a sustentar a cabeça da raquete desde a hora que a gente se prepara para jogar. E se você tem uma esquerda de uma mão, isso é fundamental. Eu já vi tenistas jogando categoria A, e batia a direita e assim, ó. Aí só na última hora, quando veio a esquerda, que ele pegava aqui. Não pode, gente, isso demora muito. Então, o que acontece? Como a esquerda de uma mão exige que tenha um ponto de contato lá na frente, muitas vezes a pessoa tem uma trajetória longa aqui,
para fazer até chegar no ponto de contato, então a gente tem que começar antes o movimento. É tempo, não tem como fugir disso, né? Se eu demorar para pegar, e isso tudo em, né, centésimos de segundo ali, né? Demorar para pegar aqui, levar a raquete para trás, né? Daí vai dar uma cadeia, vou atrasar meu golpe. Então, acostumem sempre, não deixa a raquete solta na mão, né? Você soltar, dar uma relaxada, né? Desconcentrar a energia um pouco aqui é bom, mas na hora que você tem que jogar um ponto rápido, você precisa estar aqui. E se você não tiver acostumado com isso, você volta àquele vício de ficar segurando só em uma mão. Tá? Bom, esses são aspectos técnicos que eu acho que podem ajudar em todos os níveis. Se por acaso em algum deles você está falhando, eu acho legal você se concentrar, porque esses são os mais simples. Os outros aspectos técnicos, eles já vão se tornando um pouco mais complexos. Se esses estão falhando, os outros, não adianta você querer corrigir a terminação, corrigir a preparação, e a mão não sei o quê, e vai a biomecânica, sabe? Vamos simplificar. Se esses aí tão bonitinhos, tá preparado para a gente avançar e comentar sobre outros aspectos que podem melhorar no seu golpe. Paralelo a isso, 8 é o quê? 35 minutos? É o quê? Eu tô falando muito. Ai, gente do céu, se acabar essa bateria aí, o que a gente vai fazer? Bom, vamos lá, eu vou falar, hein? Outro aspecto importante é a questão do controle da bola. Então, não adianta você só ficar bitolado na técnica Master Blaster Plus ali da técnica, se você não consegue pôr a bola onde você quer, pôr a bola em jogo. Então, esses aspectos, eles andam juntos. Então, como que a gente trabalha de forma simplificada com controle de bola? Você precisa controlar a bola na quadra. É a forma mais rudimentar, é pôr a bola em jogo, certo? Vou pôr a bola em jogo. De repente, você vai jogar lá, o que você tem que fazer? Põe a bola em jogo, põe a bola na quadra. E como é que a gente treina para ir melhorando e também associar isso com o aspecto técnico? Você pode usar forma simples. Eu tenho alunos iniciantes que eles começam a jogar sem rede. Os que já sabem jogar melhor, eu exijo que eles consigam no quadradinho fazer controle. E aquela história, não é só fugindo da esquerda e batendo de direita. Eu quero ver o controle aqui da esquerda. Para mim, não tem importância se esse controle fica mais fácil de continental, por exemplo, que a empunhadura, a Eastern, ela é boa para o aspecto da aceleração. Ela é até mais difícil controlar devagar. Então, eu sei que é mais difícil controlar no quadradinho com a Eastern. Então, de repente, na continental, mas tem a sensação de controle, de colocar a bola na quadra, de acertar várias seguidas, de estar treinando a sua cabeça até acertar 3, 4, 5, 6, várias bolas seguidas, né? Então, você pode trabalhar no quadradinho, né? De forma que você consiga vários acertos seguidos. Então, o que eu gosto de fazer? Contar séries. Então, vamos lá, o desafio é fazer uma série que eu e mais o outro jogador, nós temos que cumprir 8 acertos, tá? Então, cada vez que eu acerto, conta 1, cada vez que ele acerta 2, 3, 4, até a gente fazer 8. Então, nós dois juntos fizemos 8, então cada um teve que acertar 4 seguidas, tá? 4 seguidas. E aonde a gente entra aí? A gente já está trabalhando com uma bola viva, né? Quando a gente trabalha com a bola viva, que é a bola da troca de bola, a gente já vai acrescentando muita coisa ao nosso jogo, que é a leitura, que é a reação, que é a diferenciação. Então, tudo isso a gente vai precisar para jogar tênis, porque o nosso adversário, ele vai tentar fazer de tudo para a gente perder a técnica, para a gente jogar mal, para jogar a bola mais difícil que ele puder para a gente, né? Então, a gente precisa estar treinando toda essa nossa leitura, reação e tomada de decisão. Quando a gente trabalha nesse aspecto mais fácil, a gente vai tendo noção da nossa capacidade. Então, consegui fazer ali com o meu aluno 3 séries
até a 8. Não errou? Opa, que beleza! Então, vamos progredir? O que a gente faz? Quais as formas que a gente pode progredir no nosso controle? Ah, você fez ali só a esquerda. E se tiver que virar para a direita, será que na hora de pegar a empunhadura você consegue manter o seu controle? Porque às vezes você, vamos treinar esquerda, só fica ali. Mas quando tem que virar para a direita, virou para a esquerda, embananou tudo. Então, é uma progressão, é uma coisa mais difícil, né? Eu estou colocando um elemento a mais ali. E imagina na hora do jogo que a bola vem rápida, né? Então, fazendo num ambiente controlado, segurando a velocidade do braço, a gente consegue ir progredindo. Outra progressão, a gente vai afastando, né? Então, eu vou um pouquinho mais para trás. Eu gosto de trabalhar nos 3 níveis, sempre nessa progressão. Primeiro o quadradinho, depois o 3/4 de quadra, que a gente vai ganhando o controle da profundidade, porque daí eu preciso aumentar o meu movimento e aumentar a distância que eu estou colocando a bola. O controle da minha bola é em profundidade. E depois o fundo de quadra. Claro, todo mundo, a gente treina para chegar a jogar no fundo de quadra, né? Quando a gente chega no fundo de quadra, tudo fica mais difícil, né? Porque a bola vem mais rápida, vem mais distante. Então, a gente trabalha sempre nos aspectos mais fáceis primeiro, para depois afastar. E lembrando que vocês podem usar os recursos pedagógicos, que são as bolas lentas. Gente, aquela bolinha laranja, todo mundo no beach tênis está usando agora aquela bolinha laranja, por que você não pode usar para treinar no tênis também? Basta uma, porque a gente controla bastante aquela bola, ela não gasta tanto igual a bola normal, né? Que a gente frequentemente precisa comprar tubinhos novos, né? Porque ela gasta bastante, muda a pressão dela, né? Mas aquela excelente para a gente treinar controle, né? E não é só entre crianças, é entre adultos, ou entre algum aspecto que você precisa evoluir e melhorar, né? Então, quando você usa essas bolas, você pode usar no quadradinho, afastando, porque não adianta você acertar só 2 seguidas. Você tem que ir melhorando, você tem que conseguir ir evoluindo e avançando, afastando até chegar no fundo de quadra, até você conseguir adquirir e sanar o que você está com dificuldade. Bom, vamos ver o meu roteiro aqui, o que eu preciso para não passar. O Luciano Vanais tem uma perguntinha ali. Perguntou como bater a bola alta esquerda. Tá. Bom, Luciano, tá bem coerente com o assunto, né? Porque realmente eu tenho uma lista ali de alunos que pediram para fazer aula porque tinham dificuldade exatamente nessa bola, tá? Bom, então eu vou abrir um parênteses porque é um aspecto muito relevante. Como eu comentei do aspecto da empunhadura, eu acho que você lembra que eu falei, se você usa uma empunhadura mais para continental, tá? Se os termos estão estranhos, lembra que eu tenho um vídeo falando especificamente da empunhadura e como identificar as diferentes empunhaduras, tá? É uma empunhadura que foi usada antigamente, no passado, para se rebater à esquerda, tá? Hoje não se usa mais, fora do cabimento. Você aprender a tocar bola, brincar primeiro é uma coisa, você se desenvolver ao longo do tempo, que o tênis exige esse desenvolvimento. Então, talvez nas primeiras aulas, as primeiras vezes que você joga, tudo bem você usar uma continental, você está só vivenciando, mas depois você tem que aprender entrando numa técnica mais adequada para você fazer menos esforço. E as empunhaduras mais modernas, elas ajudam nessa bola mais alta. Então, Luciano, a empunhadura Eastern, ela já permite você conseguir fazer esse contato aqui no alto. É o melhor contato? Não, tá? Então, digamos assim, que a altura do contato da bola ideal seria algo em torno de altura, entre a altura do joelho e a altura do ombro, digamos assim, mas ficar por aqui
exige um trabalho de pernas fenomenal, porque você conseguir pegar todas as bolas nessa altura aqui, você tem que ter uma baita reação e uma baita de uma movimentação. Então, muitas vezes a gente vê os profissionais conseguindo, né, rebater bolas nessa altura. A gente, tenista amador, muitas vezes fica ali, aqui, ó, cutucando a bola lá em cima, tendo que rebater ela lá, né? Mas assim, isso até no alto nível é uma bola que dificulta, por exemplo, para o Federer, que é uma bola que os jogadores exploraram muito assim no jogo dele, né? Colocar a bola alta porque ele tem esquerda de uma mão e essa bola aqui complica para todo mundo que tem esquerda de uma mão, tá? Eu vou falar de um caso pessoal. No meu caso, eu tenho uma empunhadura que é mais extrema, né? Então, essa empunhadura, em vez de ser a Eastern, eu dou uma viradinha aqui para trás, eu fico com ela um pouco mais inclinada, tá? Eu sei que para algumas pessoas é praticamente impossível, porque é anatomia de cada um tem uma flexibilidade diferente do outro, né? Em decorrência de genética ou de treinamento, né? Mas essa empunhadura que me permite uma inclinação da raquete mais deitada é o que pode me permitir conforto na hora que eu estou golpeando uma bola fora do contato ideal, né? Que seria lá em cima. Aí que entra as soluções, né? O que você teria de opções para fazer? O mais basicão é ir para trás, afastar. Então, você tem que ficar atento com a sua movimentação para ir para trás e você deixar ela cair numa altura mais confortável, né? Só que se você só desenvolve isso, eu acho que quando você está começando, eu acho que é praticamente essa solução que existe. Mas quando você vai desenvolvendo seu jogo, você tem que desenvolver uma forma mais agressiva de jogar também, né? E você vai melhorando o aspecto técnico do seu golpe, força e velocidade e vai conseguindo um aspecto mais agressivo. Então, pegar essa bola na subida é uma forma arriscada, que você não vai ter que ir lá para trás, abrir o seu campo e ficar completamente numa posição de defesa, porque quando a gente vai lá para a tela, tem que afastar muito, você abre para o seu adversário o seu campo. Então, afastar seria uma reação mais defensiva. Pegar ela na subida já é um pouco mais ofensivo. Por quê? Porque eu não quero... Se eu estiver ali perto da linha de base, eu não quero ir lá para trás, eu não vou arredar o pé daqui, pode mandar a bola alta, eu vou abaixar aqui e vou pegar ela na subida, tá? Então, é uma outra opção. O que eu vejo muitos tenistas amadores fazendo, que é um jeito mais fácil, é entrando de slice nela, tá? É uma solução, eu acho que ela acontece por segurança, porque a pessoa, de repente, tem mais segurança aqui no slice. Eu não incentivo a fazer, né? Eu acho que se você quer melhorar, você tem que trabalhar aspectos da sua movimentação, você tem que ficar rápido para você ter essas outras soluções entrando golpeando, tá? Mas é uma forma de usar para você devolver a bola. Mas a gente tem que pensar sempre assim, eu não quero simplesmente só passar a bola para o outro lado, né? Tá certo que a primeira coisa é não errar. Então, se for a única forma que você tem de não errar, tudo bem. Mas se você quer melhorar, se você quer ter variação, você pode trabalhar muito a sua movimentação e o seu timing, né? Você precisa ajustar o seu timing, porque você pegar uma bola na subida é bem complicado. É sinal de que seu jogo está avançando. Então, antes de pegar, olha só, antes de você treinar, pegar esse balãozão que está tão alto, né, na subida, começa a treinar, pegar outras bolas na subida, outras bolas que estão mais simples. Então, vai aprendendo. A bola veio, ao invés de você esperar ela pingar, subir e pegar aquela trajetóriazinha que está abaixando, começa a treinar a chegar mais perto do pingo da bola. Isso vai exigir você ser muito rápido para pinga, você entra,
pinga, você entra, né? Então exige uma movimentação, é outro nível de jogo, tá? Mas eu acho que quem está se dedicando a melhorar precisa passar por essas fases, mas com certeza essa bola no alto é uma bola que complica muito para quem tem esquerda de uma mão, e você não pode perder o seu jogo porque estão explorando você nessa bola aí, você tem que fazer essa bola voltar. E uma coisa bem legal que eu costumo falar é que assim, a bola da cruzada ela é essencial, né, no jogo. Nesse caso aí, talvez você seja destro, né? E eu estou falando no caso dos destros, que vem uma bola alta na sua esquerda, é legal você devolver ela lá na esquerda do adversário alta, principalmente se você vai devolver ela alta de novo, né? Aliás, deixa eu lembrar aqui. Tem um vídeo que eu fiz falando sobre... exatamente sobre isso, é o vídeo do baloeiro, que eu falo sobre três coisas que acontecem quando as pessoas recebem essa bola. Então, o que acontece? A pessoa pode querer abaixar a bola, porque você não quer ficar devolvendo bola alta. Então, você abaixa, né? Você se vira ali, você abaixa. Só que aí você abaixa e manda na rede. Então, eu vejo muitos alunos meus, acontece isso. Eu jogo aquela bolinha maldosa alta na esquerda dele, eu vou ver o que esse cara vai fazer. Aí ele tenta abaixar. Aí ele joga na rede. Então, assim, você não pode errar. Tá, tudo bem, passou essa fase, não tá mais jogando na rede. Aí eu jogo a bola alta lá. Aí a pessoa manda curta do outro lado. Então, o que acontece? Você recebeu uma bola alta, funda, que teve que deslocar, se virar lá, uma bola difícil, e você dá uma bola na área de ataque para o outro. Então, isso é muito perigoso, né? Se você só se livra da bola e passa ela para o outro lado, dando ela curta, se o seu adversário fez de caso pensado essa alta na sua esquerda lá, ele já está pronto para atacar na próxima bola. E, então, o que é o melhor? Põe ela funda lá do outro lado, né? Põe ela funda e se você puder colocar ela alta para neutralizar o ponto, ótimo, porque às vezes você vai querer abaixar, você até consegue ela funda, mas você dá uma bola que o cara bate lá todo confortável. Olha só, você teve uma baita dificuldade para ter que bater uma bola lá no alto, ir lá para o fundo. Aí você dá aquela baita acelerada na bola e dá uma bola na mãozinha, na cintura do cara. É sacanagem, né? Com você mesmo. Então, assim, eu acho que você tem que devolver uma bola que dificulte para ele, que não propicie um ataque para ele, né? Então, por isso que eu sempre falo que é uma bola muito eficiente. E até foi um vídeo que teve bastante repercussão, porque acontece bastante. Eu sei que no nível amador as pessoas têm bastante dificuldade com esse tipo de jogo, que não é um tipo de jogo admirável, bonito, mas ganha jogo, ganha campeonato, né? Então a gente tem que saber, tem que conseguir evoluir o nosso jogo para sair dessa bola, tá? Vamos lá. Continuando, ainda temos... Estamos com 50 e poucos minutos, daqui a pouco cai agora. Ai, gente, eu vou ter que correr aqui agora porque eu falo demais. Vamos lá, então, uma última coisa bem importante, se a gente passa esse processo de entender os aspectos técnicos, de entender o controle de bola e conseguir ter controle da bola na quadra, usando todos os recursos pedagógicos que a gente pode usar, o que falta mais? Jogar, né? Porque não adianta você aprender um monte de coisa se você não está jogando. Porque o que acontece? Quando a gente vai para a quadra para jogar, tudo muda. Quem já se inscreveu no seu primeiro campeonatinho sabe o nervoso que dá, dor de barriga. No dia anterior, você não consegue dormir à noite, aí acorda de madrugada, não consegue dormir mais. Daí vai lá, vê se na raqueteira, ai, será que eu esqueci de pôr minha toalha? Ai, será que minha corda não vai quebrar durante a noite? Será que esse gripe não vai escorregar? Já fica ansioso, né? E fica só pensando no jogo. Então, assim, o jogo dá um nervoso, e se a gente não se preparar para jogar treinando, vai ser muito mais difícil.
Então, assim, o jogo vai dar nervoso para todo mundo, até para quem tem mais experiência, tá? Porque a gente gosta de competir, a gente quer fazer uma boa partida, quer colocar em ação o que a gente sabe fazer, treinou, né? É uma emoção gostosa, né? Você tem que levar por esse lado, pelo lado do nosso amadurecimento. Mas a gente precisa jogar. Então, é possível você treinar a sua esquerda. E seguindo aquela linha que eu falei para vocês, que eu comentei sobre o meu aluno, que eu percebi que o golpe dele era bem bonitinho tecnicamente e eu não entendia por que ele estava reclamando da esquerda dele. Então, qual tipo de trabalho que a gente fez? A gente não tinha, no aspecto técnico, a gente não tinha muito o que trabalhar, talvez um detalhezinho ou outro, não eu não estou diminuindo não a parte técnica, e realmente a gente não precisou trabalhar. Mas a gente trabalhou na área do controle, colocar a bola em quadra, ter que acertar várias seguidas, ter que fazer a cruzada, ter que fazer a paralela, né? E junto com isso a gente somou jogo também. Então o que acontece? Um jogo que eu gosto bastante de fazer é quando a pessoa quer melhorar um determinado golpe, ou só a direita ou só a esquerda, a gente faz um jogo que você só pode golpear essa bola, só a esquerda. Então, para facilitar, eu sei que a quadra normal é muito grande, a gente pode usar meia quadra. Então, no caso da esquerda lá, eu coloquei o meu aluno só do lado esquerdo, e aí ele só podia bater de esquerda, e a gente disputava pontos assim. É uma forma de jogar a pressão. Você não tem mais como fugir nesse treino. Você não pode bater de direita, você só pode bater esquerda. Então, vamos lá. Então, do outro lado, você pode fazer também a mesma coisa, só meia quadra, ou quadra inteira, né? No caso de um professor que tem um pouco mais, geralmente tem um nível melhor que o do aluno, geralmente, nem sempre, mas tem um parceiro de treino, né? Então você pode usar a quadra inteira, meia quadra, paralela, cruzada. Então a gente vai usando áreas diferentes para atingir os nossos objetivos. E o objetivo principal do jogar é acrescentar toda a pressão, porque daí eu não vou ficar mais corrigindo, você está fazendo contato lá atrás, não, se vira aí, meu, tá um joguinho que vale até 7, ó, já tá 5-0 para mim. O que você vai fazer? Você vai pôr em jogo agora? Vamos começar a pôr em jogo, né? Pelo menos faz eu cansar um pouquinho, né? Ó, então trabalha internamente essa confiança aí. A gente estava acertando até agora no controle, por que não está acertando no jogo? Não tem porquê. Então, são fases. Então, a dica maior em relação a como vocês têm que treinar é saber que existem coisas diferentes. Não é simplesmente falar, minha esquerda é ruim. Não, você tem que saber se está na parte técnica, se está na parte do controle, do que você consegue fazer com a bola, ou se na hora da pressão, na hora de jogar, a sua confiança que está indo por água abaixo, ou você não está sabendo decidir o que fazer com a bola, né? No caso, por exemplo, dessa bola que vem alta, às vezes você chega na hora do jogo, o que eu faço com essa bola? Se você não treinou, né, na hora do seu treino, você não treinou o que fazer com essa bola, quais opções que você tem, no jogo vai ser muito mais difícil, porque você sabe que de repente não pode deixar fácil na direita do cara que o cara vem te dar o winner, ou não pode passar uma bola fácil que o cara vem e mata na rede, né? Então, o jogo é muito importante, não pode estar desvinculado do treino, né? Então, você precisa sempre treinar os pontos, o jogo, quanto mais próximo possível do formato que você vai enfrentar no campeonato, melhor, tá bom? Então, essa é a linha que eu sigo para evoluir, né? Se fosse uma esquerda de uma mão dos meus alunos, e eu espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para vocês, dado alguma luz. Lembrem que vocês podem deixar nos comentários alguma dúvida que ficou, não só sobre esse assunto, se quiser comentar sobre outros. A gente vai ter vários temas diferentes aí para frente para conversar, e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amanhã a gente vai ter live de novo com um tema diferente. Surpresa! Quem sabe mais tarde eu revelo para vocês.
Tá bom? Obrigada para quem esteve assistindo e te vejo amanhã de novo, hein? Tchau, tchau.